Oi pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui de novo na minha casa para fazer hoje um podcast super especial do nosso podcast Reflexo com a Dai, que é farmacêutica da TP, e veio aqui hoje mostrar esse universo de manipulados, né? E trazendo as novidades desse assunto tão legal, né, Dai? Eu sou a Daiane, sou farmacêutica responsável pelas farmácias da rede ATP. Então eu fui convidada em 2018 para a gente montar a primeira farmácia aqui em Caxias do Sul e em 2020 a gente abriu a segunda loja. Isso aí, e é um sucesso. Manipulação cada vez mais crescendo, né, Sim, Dai? um setor que está crescendo bastante. Anualmente, né? A manipulação, ela é uma coisa muito antiga, né? Quando eu comecei na dermatologia, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, a gente já tinha produtos manipulados, né? A gente usava lá ureia, creme o básico, Meg, né? aquelas Bem coisas, o básico. bem o básico. Os potinhos, eles eram super simples, era um potinho branco. Bisnagas, isso aí. Isso, bisnaguinha, potinho branco, parecia um remedinho, isso, né? Isso aí. Continua sendo um remédio, né? A manipulação é um remédio, Sim. quando bem prescrito. Mas hoje a gente tem todo um universo também que trouxe beleza e funcionalidade ao produto, né, Dai? Então a gente pode ter muito mais praticidade hoje. Então conversa com nós um pouquinho sobre isso, assim, o que tu acha que mudou nessa parte da manipulação e o que tu vê que tá cada vez mais crescendo nesse assunto? Eu sou bem suspeita, então, em falar dessa área de manipulação, porque amo, né? Então, como tu mesmo disseste, antigamente a gente tinha aqueles potes básicos de cápsulas comuns, com branquinho, tampinha colorida e bisnagas. Hoje a gente já pode ver aqui a diferença na evolução dos produtos, tá? Tanto no quesito embalagem como ativos. Então, a gente tinha coisas bem básicas, alguns medicamentos. Hoje a gente trabalha muito mais até em prevenção do que tratamento. E tem muita pesquisa também, né, Dai? Muita pesquisa, sobre ativos novos, novos tipos de formas farmacêuticas. E o que a gente vai abordar durante o podcast, a evolução dos ativos. Né? E como mudou, nossa, mudou muito. Depois, no final, eu vou mostrar como é que eu faço a consulta, como é que a paciente, quando chega lá comigo na minha consulta, recebe isso tudo, né? Mas também tem hoje uma praticidade. Antigamente tinha que ir lá na farmácia levar receita, né? Sim. Hoje em dia a gente tem todo um esquema diferente, Era né, tudo Dai? mais demorado, né? Então a gente precisava um dia ir até a farmácia, levar a prescrição, no outro ir buscar o produto, tá? Hoje, então, a gente tem uma praticidade. Então, o paciente pode sair diretamente do consultório da doutora, encaminhar por WhatsApp mesmo a foto da prescrição, a gente já consegue fazer um orçamento, né? Manda Pix, hoje aprovar Pix o pedido, Pix, cartão de crédito, e a gente inclusive manda entregar na casa do cliente, né? É então é bem mais prático e mais rápido, né? Eu faço assim com os meus, porque antigamente tinha que ir 2 vezes, né, na farmácia, então muita gente não gostava do manipulado, porque não tem tempo de ir e buscar depois, então isso é uma coisa que mudou. Hoje em dia menos ainda, né, com a nossa vida corrida, então a gente tem que realmente evoluir e ser mais prático, né? E não só a farmácia se tornou mais prática, né? Como o produto, por exemplo, né? Tem um produto que eu uso muito. Daí recebe acho que umas 5 vezes por dia essa minha prescrição, porque os pacientes adoram. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é um dos produtos que as minhas pacientes mais gostam, né? Porque olha quanta coisa a gente tem no mesmo produto. A gente tem filtro solar, base, ele é uma maquiagem, olha. E a gente pode colocar todos os compostos lá da paciente aqui. Então, a vitamina C, o clareador, eu boto muito, né, Dai? A gente une, então, hidratação, maquiagem e tratamento no mesmo produto, tá? Hoje em dia, o que a gente tem? As pessoas cada vez com menos tempo, então não tem tempo, às vezes, para ficar no espelho e passar 2, 3, 4, 5 tipos de produto. Então, a gente consegue concentrar hoje num produto só, fica mais prático, mais barato, inclusive, e tem tudo numa embalagem. Eu vejo, assim, na minha rotina que tem gente que adora uma rotina de skincare longa, né? Tem gente que também pede por isso, mas a grande maioria hoje precisa de um produto prático, né? Então, isso
Tem alguma informação sobre se isso diminui a qualidade do composto? É tudo igual, né, Dai? Não vai mudar. Na verdade, o que pode acontecer é alguma incompatibilidade de ativos, isso, tá? Que a gente já teve, né, em alguns testes. Já teve. A gente quis unir alguns ácidos, enfim, mudou de cor. Reagiu com a base. Então, a gente faz uma troca por um ácido ou usa uma base, então, sem cor. Mas isso são adaptações que a gente faz na hora de manipular, tá? Se tiver alguma incompatibilidade, a gente sempre vai entrar em contato com o prescritor e a gente faz a troca do ativo, tá? Mas é bem simples. E olha a importância de ter isso. Essa proximidade, né? Que bom que a gente tem, Dai, porque volta e meia pode acontecer, como num produto pronto, eu sempre explico para paciente isso, como num produto pronto, quando a gente compra às vezes lá um sérum hidratante, né? Aí tu compra ele na farmácia e tu bota na tua pele e não dá certo. O manipulado tem a mesma coisa, a gente vai, mas a gente tem a possibilidade de modificá-lo, né? Pode, por favor, desbloquear para mim aqui, que agora eu perdi minha listinha dos próximos tópicos. Obrigada, Cami. Então, o manipulado, ele também é um cosmético que vai... às vezes a gente acerta de primeira, às vezes a gente vai melhorando. E a gente tem a possibilidade, que é uma das coisas que eu mais gosto no manipulado, e é por isso que eu uso tanto, né? Da 95% das minhas pacientes usam manipulados. Que é a gente progredir doses, né? Então, a paciente começa lá com uma vitamina C 6%, né? E aí, se tá tudo bem, se tá tendo um resultado legal. Isso eu acho, assim, um dos principais pontos, tá? Fazer um produto personalizado, numa quantidade que vai dar um tratamento, por exemplo, de um mês, ela vai ter o acompanhamento da dermatologista ou de algum outro médico e vai trocando a formulação, sempre melhorando. Específica para o tipo de pele naquele momento. Naquele momento, é bem lembrado. Porque uma coisa que eu vejo que muda muito também, e as pacientes nem sempre se atentam a isso, ela gosta do determinado cosmético, mas minha pele tá oleosa com ele, claro, tá no verão, por exemplo. Exatamente. Né? No inverno, não tá hidratando minha pele. Então, com a manipulação, por exemplo, a gente pode mudar o creme, né? Então, um creme mais gel, um creme mais... Obrigada. Um creme mais hidratante no inverno. Isso. Um creme mais gel pro verão. É, né? O que antigamente a gente tinha algum tipo de base, um creme e um gel. Hoje a gente... bem pouco, né, Dai? Isso aí. Hoje a gente tem uma infinidade de bases. Então, conforme a estação do ano, o tipo de pele, vamos trocando. Temos bases mais leves, mais com textura com toque seco, com cor, sem cor, com filtro, sem filtro. Então, a gente vai adaptando. Então, o manipulado, o que eu acho bem interessante? A gente pode fazer uma quantidade menor e vamos testando e modificando. A gente faz muito isso, né, esse é o diferencial. Evoluindo, né, na pele. E, assim, particularmente eu uso muito, né, como eu já falei nas pacientes. E particularmente as minhas pacientes gostam muito. Porque elas têm resultados muito bons em pouco tempo, né. Então, a gente consegue ver aquela pele mudando, né? Clareando. A união dos ativos, né? É o que dá certo. Como é que a gente faz para escolher uma vitamina C legal? Ah, sim. Ainda temos um mito, tá? Que a vitamina C manipulada, ela não tem o mesmo efeito do que a comercial, ou alguns prescritores ainda têm receio de prescrever pela estabilidade. Então, a gente sabe que vitamina C é um produto muito estável, sim. Porém, hoje, a farmácia de manipulação, a gente tem acesso a formas estáveis de vitamina C. E embalagens que protegem também, embalagens que protegem, e elas vêm na forma de nanocápsulas. Então, a gente tem uma vitamina C protegida por uma cápsula, ou lipossomada. Então, a gente tem uma vitamina C envolta no filme lipídico, né? Então, isso acaba protegendo a vitamina, a gente consegue produzir um creme que fica, assim, estável e que dá o resultado na paciente. Quando a Dai fala da vitamina C não ser estável, é o seguinte, pessoal, a vitamina C, ela tem uma característica que é fotossensibilidade. A vitamina C, ela oxida, né, Dai? Quando em contato com luminosidade e oxigênio também, né? Aí. Então, é muito importante, por exemplo, a gente quando vai manipular uma vitamina C, e eu peguei bem ele, bem certinho, porque óbvio que eu tô sabendo, Dai. A gente precisa primeiro, né? Tu vai comprar uma vitamina C, então como escolher, né, Dai? Isso. Vai comprar uma vitamina C numa embalagem clarinha assim,
Não. Pode contar que deu problema, não tem mais nada Vamos de vitamina C proteger ali, a vitamina. porque ela oxida. Isso aí. Então a vitamina C primeiro tem que ser embalagem opaca, né, Dai? Isso, protegida. E quanto menor o contato com o ar e com a luz, melhor. Então a gente não vai fazer uma vitamina C num pote que fica assim exposto cada vez que a gente abre o pote. Então também tem que são ser os um cuidados. pump, né? Tem que ser então um o pump, ele vem vácuo, né, Dai? Lá Sim. dentro ele é fechadinho, então não entra ar. E não tem cada vez que abre lá o potinho aquele contato. A vitamina C, vocês podem observar, quando até no pump mesmo sobra um pouquinho aqui ao redor, ela fica marrom. Vai escurecendo. Ela vai escurecendo. Oxidando. Essa é a oxidação da vitamina C. Isso aí. Então é bem importante. Olha como tem detalhes, né? E o tipo de vitamina C, a dosagem também, né, Dai? Não precisa dose alta para todo mundo, enfim. Isso aí. Bom, Dai, a gente falou esses dias com uma amiga minha muito especial, a Vitória Michelin, que falou sobre hormonioterapia, terapia de reposição. Bastante e a gente conversou sobre os hormônios bioidênticos. Sim. Hoje a gente pode manipular isso, né? Pode. E a ATP faz isso muito bem e faz há muito tempo já. Eu confio. Então a gente montou um laboratório específico para manipulação de hormônios, certo? É verdade. Então nós fizemos hormônios de uso oral e hormônios de uso tópico, tá? Hoje em dia, o que a gente está vendo? Uma alta na manipulação de hormônios transdérmicos, tá? Aquele gelzinho, né? O gelzinho. Então a gente tem bases específicas com uma absorção maior na pele, tá? Também usamos uma embalagem com vazão controlada, tá? Então é importante salientar isso. A gente está fazendo uma reposição hormonal. Então não é passar um creme e espalhar no braço inteiro. A gente tem uma dosagem controlada. Então isso a gente usa uma embalagem que num pump dá exatamente a quantidade que o médico prescreveu, tá? E a quantidade individualizada. Então não existe um padrão. Isso o médico vai dosando para cada tipo de paciente, tá? O que mais que está sendo utilizado, além de base transdérmica? Hormônio uso tópico facial. Que a gente faz bastante. A Anne costuma prescrever bastante, tem muita saída e ótimos resultados. Ótimos, é verdade. Aí a gente coloca geralmente no creme noturno, né, da paciente. Então ela tem lá, a Dai trouxe as amostrinhas, tem lá um creme que tem o ácido hialurônico dela, tem o hidratante dela. Uma vitamina E. Uma vitamina E, um calmante lá que usa ácidos também. E aí junto, na mesma formulação, tem lá o hormônio. Conseguimos colocar os hormônios. Isso é muito legal, né, Muito Dai? bom. E dá um resultado bem bacana. Quem tá usando tá gostando bastante. As pacientes dizem, né, pós-menopáusicas, né? Aí. Dizem que a pele voltou a ter vida. É isso que elas falam, né? Isso As aí. mais jovens falam glow, né? Quando é isso. E as pacientes que estão usando para menopausa, elas notam isso assim, em poucas semanas já. A pele com mais vida, é muito legal. E o que a gente volta a falar do manipulado, a gente vai dosando mês a mês, ou bimestre, ou trimestre, então a gente consegue ou aumentar, tá com vício, ficou legal, vamos manter. Não tá com tanto vício, podemos alterar a dosagem. Eu sempre coloco ele no noturno, mas poderia ser no diurno também, não tem nenhum problema, né, Dai? Não tem problema. Então, poderia ser 2 doses por dia. Pode ser 2 doses por dia. Eu tenho por hábito colocar no noturno. Não necessariamente, a gente já vê estudos que pode ser usado sim durante o dia. Tem um assunto muito legal que eu queria falar contigo, que é assunto de interesse público hoje, né? Colágeno oral. Sim. Então a gente sabe dos benefícios do colágeno, dos tipos. Então eu gostaria que tu falasse qual é a diferença desse manipulado, né? Que é o Verisol. O que ele é em comparação aos outros, como é que a gente, então a gente tem? A gente ainda tem polêmica sobre colágeno, né? Pessoas que acreditam que dá um efeito e pessoas que acreditam que não, tá? Então os últimos estudos dão conta de que sim, colágeno via oral é importante para flacidez de pele como um todo, tá? O que a gente tem que cuidar? O tipo de colágeno que a gente está ingerindo, tá? No mercado existem inúmeras marcas, inúmeras formas de colágeno. Então, o que nós temos que estar atentos? Estou usando um colágeno numa molécula que vai ser absorvida pelo organismo? Hoje em dia temos os biopeptídeos, então a gente dá sempre preferência para eles, tá? Tem algumas marcas famosas que a gente acaba vendo anúncios e quando a gente vai olhar a composição como um todo, é um colágeno básico adicionado de algumas vitaminas e aroma e corante, então é mais uma proposta comercial, tá? Então, cuidado
ao analisar o rótulo do produto. Sim. Então, eu diria também que além do tipo, né, tão importante quanto é a dosagem. Dosagem, nossa, muito importante. Porque a gente sabe hoje que para um colágeno como o Verisol, né, a dose que a gente recomenda hoje é a partir de 2,5 gramas por dia. É o mínimo. O mínimo. Né? Mínimo. Menos do que isso não adianta nem tomar. Gente, quando a gente pega aqueles compostos, que a gente não precisa falar nomes, tem vários no mercado. Quando a gente pega aqueles compostos de colágeno oral prontos, junto com outras coisas, a gente vai olhar, tem às vezes 50 miligramas de colágeno. Né? Então, o que isso quer dizer? Tu tá tomando lá um monte de outras coisas e não tá tomando colágeno. O que a gente sabe, né, Dai, sobre especificamente o colágeno? O colágeno, quando a gente toma, ele não vai ser absorvido na pele como o colágeno, né? Ele vai ser quebrado lá no estômago, né? Em bolinhas, eu digo, assim, para os pacientes, isso. aminoácidos. E o corpo vai mandá-lo para onde precisa. Alguns estudos mostram qual é a vantagem do Verisol, né, em comparação aos outros? Aparentemente, o Verisol, ele vai em quantidade maior para a pele. Quanto a gente não sabe ainda, né, Dai? Os estudos não conseguiram ainda definir quanto dele. Mas então, por exemplo, numa paciente que fez lá um procedimento para estimular a produção de colágeno. A célula dela tá louca para produzir colágeno, né? E aí ela tá precisando de aminoácidos para produzir o colágeno, que não deixa de ser uma proteína nova. Proteína. E aí o Verisol entra como um suplemento para dar, eu digo que é o cimento para o pedreirinho construir colágeno. A molécula dele é bem pequenininha, então favorece a absorção. Então a gente dá preferência por essas moléculas melhores, elas são menores, então mais absorvidas. E daí, qual que é o melhor momento para tomar colágeno? Isso é super polêmico, os pacientes me perguntam. Polêmico, Mas como farmacêutica, qual que é a recomendação? Se eu for pegar as prescrições que recebo durante o dia, de 10 prescrições, 5 me pedem para tomar de manhã e 5 à noite. Então não existe um consenso ainda, tá? Não tem, né? O que eu acho importante? Orientar. Tome num horário que você vai lembrar todos os dias de tomar. O mais importante é a continuidade. Sim. Então assim, eu acordo de manhã e tomo meu colágeno, não vou esquecer? Então toma de manhã. Não, eu prefiro tomar de noite quando eu chego em casa, que eu vou relaxar. Então, para mim, o mais importante ainda seria a continuidade do que o horário. Lembrar, né? Lembrar. O importante é tomar todos os dias. Uma outra coisa importante que alguns estudos mostram também, daí eu me atualizando para o nosso podcast, longe das refeições, né? Tá, porque o estômago tem uma capacidade de absorção. Aí tu vai lá e tu vai... tomar Verisol é tomar proteínas, tá, pessoal? Tomar aminoácidos. E aí tu tá lá comendo bife com arroz, e tomando colágeno. Vai competir, né? Vai competir. Então, eu gosto de tomar, eu vivo fazendo procedimentos para estimular colágeno. Agora, recentemente, fiz o Tera para o abdômen pós-gestação. Então, eu tomo, tá? Qual momento que eu lembro que eu acho mais interessante? Para mim é de manhã. Eu acordo, tomo lá com as minhas vitaminas, né? Mas ter esse cuidado de não ser junto com a alimentação. Isso é importante. Importante para não competir com a absorção e a gente aproveitar todo o colágeno então que a gente está tomando. Exatamente. Isso sim pode ser um cuidado bem importante. Isso aí. Bom, Dai, o que mais que a gente vai falar? Tem mais algum assunto? Isso, bom, é lindo, né? Enche os olhos, né? Olha a quantidade, dá vontade de utilizar, né? Essa aqui é um sucesso, né, Dai? Essa é a nossa queridinha. As pacientes adoram isso aqui. Explica por quê, Dai. Apresenta teu produto, que ele é lindo. Os pacientes adoram esse produto. Então, esse é um produto que a gente manipula, uma espuma facial, que é sucesso, porque ela já vem com uma escovinha. Então, na hora de aplicar o produto, a gente já faz uma massagem na face com a própria escovinha. Também, né, Dai? Dá para fazer demaquilante também em forma de espuma. Então, ela é bem prática. Sabe uma coisa que eu fiz com ela? Que eu acho que eu nem te falei ainda. Quando terminou a minha, sabe que eu botei aqui dentro? Água micelar. Sim, pode ser também. É muito legal, porque aí funciona como demaquilante também. Pode. Aí usa, tira a maquiagem, depois entra no banho e usa a nova pra tirar. Pode ser também. Multifunções. É muito legal. E ela faz a espuma. E ainda poupa a água micelar, que algumas são mais caras, então não gasta tanto quanto no algodão, né? É uma embalagem multifunção. Antes de mostrar minha consulta, eu tava dando uma olhadinha num assunto que eu queria te perguntar. As gomas. Gomas estão na moda. Tá todo mundo falando de gomas, né? Isso. Tem muita gente vendendo gomas para cabelo. Isso. O que funciona para cabelo, Dai? O que
Então. O que tem essa goma? Então, a goma hoje, bem famosa, tá? Então, temos algumas marcas no mercado, tá? O que precisa fazer? Realmente eu vou entrar de novo no mérito. Vamos avaliar a composição da goma, tá? Goma hoje é uma forma farmacêutica diferenciada. Então, é legal, é diferente, é uma proposta, né, interessante. Então, sim, é legal tomar uma goma. As gomas comerciais que a gente vê no mercado, normalmente, eu dei uma pesquisada, inclusive antes de fazer o podcast, e elas têm uma composição mínima de vitaminas. Então, assim, são uma proposta legal, porém, temos que avaliar a efetividade, tá? Se quisermos manipular uma goma para crescimento de cabelo ou para pele, podemos, mas aí nós precisamos trabalhar com algumas dosagens ideais que farão efeito. Rapidamente eu dei uma pesquisada ontem, antes da gente gravar o podcast, e vi uma marca bem famosa, que agora está em alta, e nós vimos que ela tem biotina, que é uma vitamina importante para crescimento capilar, cabelo e unhas, né? Cabelo e unha, numa dosagem de 45 microgramas. Anne, quanto tu prescreve de biotina por dia? Quando a gente fala desse composto, particularmente a biotina, no mínimo por dia a gente usa 5 gramas, né? 5 a 10 gramas. Miligramas. Miligramas de dose diária. Isso aí. Quando a gente fala de 45 microgramas, a gente está falando de uma dose quase nada. Então, praticamente assim, fitoterápica de biotina. Menos ainda, menos que até homeopática. Então, assim, uma dose mínima. Então, essa goma vai ser efetiva? Não, né, gente? É mais uma proposta comercial. É moda, né? Sim. Não que a gente não possa fazer uma goma. Hoje a gente tem essa possibilidade de formas farmacêuticas diferenciadas e eu tenho muita solicitação disso. Fazer um chocolate, fazer uma goma, fazer um pirulito, um xarope, uma solução, onde eu posso colocar sim essas vitaminas, mas aí numa dosagem legal, que vai fazer um efeito. Não nessas mínimas, né? A maioria dessas gomas, beauty gomas, né? Isso. Que são vendidas, eu digo que é que nem Nebacetin, tem um pouco de tudo, não tem nada em alta dosagem. Então, geralmente elas não são baratas, né, Dai? São caras. Se coloca muita expectativa nelas, né? Então, que aquilo ali vai fazer crescer o cabelo. Geralmente as modelos são muito cabeludas, né? Que fazem a propaganda lá no seu Instagram. Isso então, aí. Geralmente elas têm muito cabelo, muito mega hair e estão fazendo a propaganda lá da goma para crescer o cabelo. Então, a não ser que seja uma goma em dose alta, que não vai ser vendida comercialmente, né? Pessoal na farmácia, isso nem poderia. Nem pode. Tem que se desconfiar mesmo, tem né? Que dar uma olhadinha no rótulo, e levar para o dermatologista, dar uma avaliada, pedir uma opinião do farmacêutico, a gente sempre está aí disponível para isso, tá? Mas cuidar bastante, tá? Porque a maioria é o quê? Uma goma bem gostosa, bem colorida, com sabor às vezes calórica, agradável, muito calórica, porque tem muitos aditivos, né? Então você está comendo como se fosse uma goma normal, uma bala. Uma bala. Então, quando a gente vai manipular uma goma na farmácia, a gente sempre procura usar o quê? A goma mais pura que eu tiver. Quanto menos aditivos, melhor. Eu posso inserir os ativos, né? E alguma coisa de sabor, ok, se precisar. Se não, pode ser até sem sabor. Então, quanto menos aditivos, menos carboidratos, corantes, melhor. Eu já experimentei de vocês de Verisol, né? Que ela parece uma gelatina, assim. Exato. Então tem o chocolate de Verisol, que é chocolate sem açúcar, né? Tem. E tem a goma que parece uma gelatina. Então não é doce, nada disso. É só pra facilitar mesmo a tomada, né? Então quem não quer lá o pozinho do colágeno todo dia, abrir e fazer, tem a goma e tem o chocolate que também... Sim, o chocolate também é uma coisa que tá saindo bastante pra nós. A gente consegue inserir vários ativos, né? E aí, qual o nosso cuidado ao fazer um bombom? Bom, vamos usar um chocolate com alto teor de cacau, então a gente usa 50%, 70%, sem nada de açúcar, sem glúten, sem lactose. Então, o chocolate mais puro. É óbvio que isso vai ter um valor agregado um pouco maior, mas aí você vai estar tomando um produto com qualidade, né? E não um bombom comum que a gente Sim, e aquilo que eu falo é legal ter opções quando a gente fala de tomar o colágeno, né? Então, tu tem lá o sachê, né? Lá o que tu gosta. Mas às vezes na correria não quer ele, não precisa ser só o bombom, só a goma, né? Então, eu acho legal mesclar e ter essa possibilidade de facilitar no dia. Aquele dia que quer comer um chocolate, então ter umas em casa, né? Pra facilitar a tomada. Eu acho super legal. Bom,
Vamos mostrar como é que é lá na clínica. Sim, a Dai consulta. leva tudo isso aqui. Os pacientes têm mostruários, né? Então a gente consegue, quando eu converso com a paciente, eu sempre pergunto para ela se ela topa a manipulação, né? Aí algumas dizem, a grande maioria, que sim. Aí quando eu falo assim, a gente vai fazer um produto para ti, aí a paciente entende a diferença, É diferente, né? é bem personalizado. É. Então, por exemplo, a Anne não tem uma fórmula específica, né? Então, cada paciente vem com uma formulação que foi justamente pensado para a pessoa. Então, esse é o nosso diferencial. Eu tenho os meus preferidos, né? Aqueles compostos que eu sei que funciona, que eu gosto, né? E que eu vou tentar colocar na maioria das fórmulas. Mas, obviamente, o tipo de creme que cada paciente precisa, uma pele madura precisa. Ou concentração, né, de ativos, você vai trocando. A gente tem os nossos queridinhos, né, Sim, Dai? tem. Mas tem que individualizar, né? Porque esse é o grande barato da manipulação. Exatamente. Então o paciente vai lá, hoje eu mostro pra ela, a gente pode até testar cor, né? Essa base super legal, tem cores diferentes, né? Às vezes quando não é um tom ou o outro, a gente até mistura, né, Dai? Isso, a gente faz uma composição se Tá precisar, bonito, né? Eu adoro. É o nosso xodó, né? Tem daí cor médio, né? Cor claro, Sim, e aí a gente vai adaptando conforme o tipo de pele do paciente. A gente sempre deixa as amostras justamente para o paciente testar na sua pele, né? Isso aí. Ai, gente, é tão lindo, eu ficaria falando disso um dia. Também. Eu adoro manipular mesmo. Também. Daí, acho que é isso, adorei que tu veio. Ai, que bom. Eu espero que só cresça, né, essa área da dermatologia, porque ajuda muito a gente. Vai crescer, com certeza, porque já está crescendo. E que vem aí muitas coisas novas, as pacientes agradecem, o rosto das pacientes agradecem. Isso aí. Agradeço que tu veio até minha casa. Eu que agradeço, obrigada. E a gente quer agradecer todo mundo que assistiu, né, Dai? Isso. E dúvidas nós responderemos Podem nos mandar que a gente vai respondendo. tudo. Então, muito obrigada quem assistiu até aqui. Até o próximo, Dai. Seja bem-vinda sempre na minha casa. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.